vem pelo ler, e é quem crer. Mas como é que você vai crer se ninguém te falar o que está escrito? Porque a gente tem a Bíblia aqui, hoje já tem a Bíblia falada, mas a Bíblia que está ali, né, que a gente precisa ler para a gente entender o que está acontecendo ali, até para a gente aceitar as promessas que estão ali dentro ali. A gente tem que conhecer, a gente tem que ler através da leitura. Então, muitas vezes a gente vive uma fé infantil, uma fé que não vai produzir resultados, que não vai levar a gente a local nenhum, né, acreditando que Deus está aqui para fazer nossas vontades, né? Muitas das vezes, como foi falado na Bíblia, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então a gente está doente e não se cura, a gente está numa situação, né, de pobreza e não fica rico, né? Porque já foi falado, né? Já foi falado ali na Bíblia que a gente terá aflições. E o caminho também, a gente está comendo o caminho errado, né? Porque fala que a gente, eu quero a riqueza, eu quero uma condição melhor para minha família. Então eu vou orar? Não, o caminho certo é você estudar, é você montar um negócio, empreender, né? Você passar num concurso público. Então tem vários caminhos, entendeu? E a oração, ela seria só o primeiro passo. Mas a pessoa fica orando, 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 esperando que Deus faça uma obra na vida dela. E aí, entre aspas, Deus não faz e ela fica culpando Deus. Tem um irmão, né? Um caso que aconteceu, teve uma época que eu sempre tive 2 carros, velhinhos, mas sempre tinha 2 carros em casa. E esse irmão achou interessante isso, né? E Deus tinha feito uma promessa para ele, através de uma palavra em uma igreja. Não sei como funciona isso, né? Da pessoa pegar uma palavra lá na frente e direcionar para ela mesma, a vida dela. Mas ele assim o fez. Que Deus, antes de virar o relógio do ano, Deus ia dar um carro para ele. E esse irmão vinha aqui em casa, sabe? Eu acho que na esperança de eu dar um carro para ele. E na época meu filho ia sair de casa, né? E eu tinha posto na mente que ia dar o carro para ele, né? O carro mais velhinho para ele poder iniciar ali a vida dele, para não ficar a pé. E aquele irmão vinha em cima de mim e aí falava dessa promessa. E eu já estava, sabe, percebendo que ele estava me sondando para me dar esse carro para ele, né? E tinha falado com a minha esposa também a respeito disso, né? Esse irmão tá me servando para poder ganhar esse carro. Mas também, irmãos, eu também não queria desacreditar o irmão e também não queria me desacreditar também que Deus poderia fazer, né? Essa promessa aí na virada do ano. Certo é que tivemos a virada do ano e ele ficou esperando, meus queridos, até no último segundo do relógio, né? Deus dá esse carro para ele e não aconteceu. E depois ele ficou, né, se contestando, se debatendo, se contestando, se debatendo e viu que, né, era melhor mesmo Deus não ter dado o carro. Talvez ele iria pecar se ele tivesse pegado o carro. Talvez ele poderia até morrer se tivesse pegado o carro. Aí ele tentou se consolar, né, meus queridos? Certo é que a gente viver, né, muito afoito nessas coisas aí, né, buscando palavra para coisas materiais, né, esperando que Deus dê a resposta da prova do concurso público ali na hora, sem a gente estudar. Essas coisas vão causando ansiedade no crente, né? Vão causando uma infantilidade no crente, vão causando problemas no cognitivo do crente. Chega um ponto que quem está de fora olha e fala: meu Deus, como essa pessoa é infantil ainda, como que ela age como uma criança ainda. Porque geralmente o crente ele é meio mimado mesmo, né? Ou ele é filho do rei, então tudo ele pode. Tinha um colega meu na empresa que ele era meio preguiçoso. E ele só gostava dos melhores serviços, que tinha que trabalhar menos. Porque na mente dele, Deus falou que tem o melhor para ele, né? Aquela música, né? Deus tem o melhor para mim. Então, na cabeça dele, o melhor para ele era os outros trabalhar no sol quente, se lascando, e ele trabalhar no ar-condicionado tranquilo, porque Deus tinha o melhor para ele. Então, a geração de crentes que nós temos são essas, não são as gerações de crentes guerreiros, né? De crentes pioneiros que pegavam no pesado, né? Que faziam acontecer, que construíam igrejas aí num sol quente, que se arrebentavam, que se matavam pelo próximo. A geração de crentes que temos hoje, essa geração de crentes aí, meus queridos,